Torcida tricolor, a gente poderia ter saído com a vitória, com os 3 pontos hoje do Maracanã, mas os erros individuais atrapalharam o Fluminense. Tá bom, saímos com 1 ponto, que mantém o Fluminense na 3ª colocação do Campeonato Brasileiro. Abram alas, o meu fusão vai passar, é voz que não se cala. Fala, torcida tricolor, seja muito bem-vindo ao canal DNA Tricolor 1902. Para você que não me conhece, eu sou o Iago Urito e seja bem-vindo a esse canal, o canal do torcedor tricolor. Bom, vamos falar desse jogo. Na minha opinião, o Fluminense hoje deixou de ganhar 3 pontos dentro do Mineirão. A gente poderia ter ganhado esse jogo, saímos na frente com um golaço do John Kennedy, mas infelizmente, na minha opinião, foi sim uma falha do Fábio. Claro, tem muito crédito, salvou a gente em diversas vezes, nesse jogo mesmo, fez defesas, 2 defesas pelo menos, 2, 3 defesas ali que salvaram a gente. Não, então assim, tem crédito o Fábio, mas infelizmente ali eu acredito que foi uma falha dele. Aí você vai falar, desviou, tudo bem, desviou, mas bom, pelo menos eu assistindo o lance, eu achei que a bola não teve uma força suficiente para que entrasse, daria para ele ter feito a defesa, mas enfim, né? Ele falhou, aconteceu, e assim, mais do que isso, na minha opinião, o pior do que isso é principalmente o Fluminense estar com seus jogadores com muitos erros individuais. Tá? James errando passe, ele entregou uma bola na defesa para o Fábio, foi recuar, quase que a gente leva o gol ali, quase que o jogador do Cruzeiro rouba a bola e poderia ter feito gol. Guga também errando passe, o Arana muito mal no jogo, o René entrou no lugar dele, melhorou o rendimento ali na lateral esquerda. Então assim, muitos erros individuais do Fluminense. Lúcio Acosta entrou agora no finalzinho, também por enquanto não voltou a ser aquele Lúcio ainda. Espero que, né, com esse tempo que vai ter de parada da Copa do Mundo, volte a jogar aquele bom futebol. Mas infelizmente o Fluminense, né, muitos erros individuais e mais uma vez, mais um jogo que o Fluminense leva gol. A gente não consegue passar um jogo sequer sem ter a defesa vazada. Cara, é impressionante. Como eu falei, temos que aproveitar agora essa parada para a Copa do Mundo, para reorganizar a defesa, tá? E pontos positivos, tá? Ponto positivo. O Milan jogou muito bem, muito seguro, tá? Mostrou serviço, gostei, jogo importante, jogo difícil. A gente sabe que esse jogo contra o Cruzeiro no Mineirão não é fácil de jogar, tá? Se mostrou muito seguro, ao contrário do James, tá? James ali, muitos erros individuais, erro de passe, tá muito mal, precisa melhorar, tá? Mas o Milan me agradou muito e me deu uma possível esperança de que talvez ele possa futuramente ganhar essa vaga. Porque, olha, a gente precisa de mudança. Porque não dá para continuar com um sistema defensivo que toma gol todo jogo. Falei em outras lives e volto a retornar a falar de novo. Se a gente ficar levando gol todo jogo, a gente não vai ter chance de ser campeão de nada. Não tem como você ser campeão de uma Copa do Brasil, de um Brasileirão, de uma Libertadores, levando gol todo jogo. Principalmente em campeonatos de mata-mata, que é o caso da Copa do Brasil e da Libertadores. Você levar um gol, muitas das vezes, pode ser o checkmate para que você seja eliminado da competição. Porque às vezes você toma um gol e não consegue reverter ou até mesmo empatar. Então assim, a gente precisa resolver isso o quanto antes. Precisa trazer zagueiro, tá? É de extrema importância o Fluminense tentar trazer um zagueiro. Vai ser o Nino? Esperamos que seja, mas vamos ver, vamos aguardar. A gente não sabe o que vai acontecer. Mas assim, ao todo, eu gostei da postura do Fluminense hoje. Acho que assim, a gente não ficou só recuado, a gente tentou as escapadas ali, né, com Serna, com Soteldo, com John Kennedy, golaço do John Kennedy, tá? Mais uma vez o Urso, né, fazendo a diferença. E aquele negócio, né, não está tão bem assim o John Kennedy, mas ele é um cara que a todo momento tenta, e assim,
fez um golaço de artilheiro e assim, mais uma vez mostra que merece continuar sendo o titular dessa vaga, tá? Germán entrou no lugar dele depois, que ele já estava exausto ali, você viu ele caído ali quando foi substituído. E, cara, poxa, aquele gol perdido pelo Cano. Eu fiquei pensando, né? Se fosse o Cano de 2023, a gente tinha vencido o jogo. Né? Mas, infelizmente, não é mais o mesmo. Né? O tempo chega para todo mundo, essa é a grande verdade. Tem um carinho enorme pelo Germán, mas a realidade é que, infelizmente, não dá mais. Não dá mais. Eu fico triste porque é um jogador que eu tenho como ídolo do Fluminense, né? Tenho muito carinho pelo Germán, mas infelizmente não dá mais. E volto a falar, mais um jogo que os erros individuais fizeram a gente deixar de ter uma vitória importantíssima pra gente antes da Copa do Mundo. Claro, o empate foi super importante também, porque manteve a gente ali com a terceira colocação, mas poderia ter sido mais, entende? Se não fosse tantos erros individuais, eu acho que a gente poderia ter vencido essa partida, né? Mas fico feliz que pelo menos estamos indo para essa parada em terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, né? Conseguimos esse pontinho fora de casa que é muito importante, mas assim, eu fiquei com aquele gostinho de, podemos dizer, de derrota, sabe? Porque a gente viu que dava para vencer. E mais importante que eu não posso deixar de falar aqui, tá bom, torcedor tricolor? Eu quero saber a sua opinião, tá? Porque uma das coisas que mais me irrita no Fluminense, não é de agora não, tá? Não tô falando do treinador, não tô falando desses jogadores específicos. Desde sempre, eu reparo muito isso no Fluminense. O Fluminense, igual no jogo de hoje, estava vencendo, poderia ter tentado ficar mais com a bola, vencendo a partida para ter o controle do jogo. Não, recuou. Aí tomou o gol, aí foi para cima. Aí quando o Fluminense foi para cima, a gente viu que dava. Se o Fluminense tivesse mantido a maior parte do jogo, essa dominância que teve depois que levou o gol, né? Porque depois que o Fluminense levou o gol, o Fluminense foi para cima, foi dominante, mandou na partida depois que levou o empate do Cruzeiro. Então assim, se a gente tivesse mantido essa pegada desde quando o John Kennedy fez o gol, a gente tinha saído com a vitória. Entende? O que mais me irrita no Fluminense é justamente essa postura. Por quê? Deixar de ir para cima depois que você sofre o gol. Por que não mantém isso desde quando você está vencendo a partida? Sabe, é uma das coisas que historicamente eu mais fico chateado com o Fluminense. Por que recuar dessa forma? Né? Então, é isso, torcedor tricolor. Eu agradeço você que ficou até aqui. Eu quero saber a sua opinião, o que você achou desse jogo. Quero saber se você, torcedor tricolor, achou que foi falha ou não do Fábio. Deixa aí nos comentários. Né? Quero também saber o que você, torcedor tricolor, achou da partida do Milan. Quero saber. Para mim, foi muito seguro, gostei bastante da atuação dele, tá bom? Então, assim, torcedor tricolor, não esqueça de deixar o like, comentar nesse vídeo e compartilhar com seus amigos tricolores, tá bom? Então é isso, torcedor tricolor. Fica com Deus, valeu e tchau. Abram as, o meu fusão